Bom dia, gente. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa série Amores que Adoecem. Hoje nós faremos aí a quarta live e o tema chave de hoje é relacionamento abusivo. Por que você não consegue sair? Ok? Vamos esperar o pessoal entrar. Nós vamos começar mais uma live dessa série Amores que Adoecem. Nós estamos na quarta live, amanhã é a última, é a quinta e última. No final dessa live vou falar para vocês qual o tema da semana, da live de amanhã. Bom dia, Ubiracira, tudo bem com você? Como é que tá por aí, Cláudia? Bom dia. Bom dia, povo, vou deixar o Instagram avisar e já a gente começa, certo? Espero que vocês estejam aproveitando essa maratona de lives todas as manhãs aqui comigo. São temas que eu escolhi com muita atenção, com muito carinho, porque muita gente passa, principalmente as mulheres que me seguem, que acaba trazendo um pouco mais dessas experiências, e é com base no que eu ouço aqui, com o que eu posto e com o que eu vivo na clínica, que eu separei esse material para vocês, certo? Então, Psy Tati Cortez. Bem-vinda, Tati. Você é psicóloga? É isso? Que bom. Essas lives aí, para quem está na clínica e quer usar essa abordagem sobre traumas infantis, teoria da personalidade, então esse tema específico aqui você consegue já visualizar muita coisa para levar na abordagem clínica, certo? A Cláudia, muito bom, já melhorou meu dia. Tenho a de ontem que vou assistir. Assista, Cláudia, assista porque vale a pena, certo? Psicanalista e terapeuta de mulheres, olha que bacana, muito bom, muito bom. Então você vai usar muito esse tema. Inclusive eu já fiz uma série lá no outro canal, certo, gente? Então eu estou colocando todas essas lives, vão ficar 5 lives disponíveis lá no outro canal. Por aqui vai ficar só um tempo, depois eu vou tirar daqui e deixo só lá, certo? Tá bom? Alguém novato aqui hoje? É a primeira vez? Me fala um pouquinho, quem já tomou café? Leila Jaqueline Dias Faria. Bom dia, Leila. Tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Gente, fala a cidade. Quero saber de onde vocês estão falando, só para ter uma noção aqui da dimensão de onde o algoritmo que está entregando hoje, certo? Vamos entender. A Leila, primeira vez por aqui. Bom, eu vou deixar essa live salva, assim como as outras, e a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tema. Eu vou colocar aqui nos comentários e vou fixar o nome da live de hoje, certo? O tema da live de hoje. Até porque existe um tema específico, né, dessa série, que é Amores que Adoecem, mas todos os dias eu coloquei um tema para trazer um pouco mais profundo de cada situação, de cada sentimento, de onde vem as causas, desde a carência afetiva, que foi a live de ontem. Na primeira live nós falamos sobre apego. Então a gente percorreu aí vários pontos que são necessários. Na terça-feira nós falamos sobre rejeição, porque que você acaba atraindo e permanecendo em lugares que te rejeitam. Então se você colocar isso assim no papel, a gente está percorrendo aí o que de fato essa pessoa vive em relacionamentos ruins ou por que atrai relacionamentos ruins, certo? Então hoje nós vamos falar sobre as relações abusivos ou abusivos, relacionamentos abusivos, por que você não consegue sair. Eu vou digitar aqui, deixa eu terminar de tomar meu café. E nós já vamos começar. Eu só vou digitar aqui, gente. Tá frio aí, gente? Aqui tá muito frio. Hoje para tomar banho foi só por Deus. Meu Deus do céu. Chega você sem... Eita, cadê?
Apareceu aí, gente, sumiu aqui pra mim. Relações abusivas. É isso, abusivas. Abusivas. Por que você não consegue sair? Porque você... Tô digitando aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Você não consegue sair. Pronto. Por que você não consegue sair? É isso? Isso. Porque você não consegue sair. Eu vou colocar aqui, ó. Fixar. Peraí. Nossa, aqui amanheceu hoje com 8 graus aqui no interior de São Paulo. Muito frio, meu Deus. Bom, eu fixei aqui, certo? A Psytat diz que Rio de Janeiro está 18 graus. Deisiane pouco. Primeira vez aqui. Janiele. Bem-vinda, Janiele. A Janiele, sou de Presidente Dutra Maranhão. Cadê? Sinália 13 Tilhas. Olha, nunca ouvi falar esse nome. Santa Catarina. A Cláudia de São Luís também está por aqui. A Deisiane, primeira vez de Tucano, Bahia, já ouvi falar. Tucano. A Ubiracira, né? Falou comigo. A Barcelona. Olha, tem Barcelona no Rio Grande do Norte. Também não conhecia, não. Guaíra, Paraná, a Leila também tá por aqui. Gente, é isso aí. Helena do Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Que maravilha. É isso aí, gente. Nós precisamos entender a importância de nos cuidarmos, até porque o tempo tá árduo. Vocês podem ver que tem muita informação ideológica, política, e uma guerra aí de egos, um fala de um lado, outro fala de outro, e aí vem a economia, vem não sei o que. Então a gente tem que cuidar da saúde mental para saber discernir o que é bom e o que é ruim nesses momentos de aflição dessa sociedade que tem colapsado em todos os sentidos. Então a minoria, que eu acredito que seja uma minoria que busca esse conhecimento, e se você está aqui hoje, principalmente você que está aqui e vai assistir essa live, aproveite, é um conteúdo totalmente gratuito. Lembrando que eu falei nas outras lives também, isso aqui eu não vou lançar nada. Tem gente que faz um monte de live, depois lança alguma coisa, né? Não vou lançar nada, isso aqui é só para deixar mesmo para vocês. É uma doação. Eu estou terminando as minhas férias, então eu pensei já no finalzinho de preparar esse material e deixar registrado para a gente começar esse segundo semestre com o pé direito, certo? Saúde mental lá nas nuvens. Tudo bem? Até porque é importante você saber sobre você para que você tenha condição de administrar as suas emoções e discernir o que o outro está querendo dizer. Isso aqui você se protege. Quando você aprende autoconhecimento, eu tenho essa fala há muitos anos. Quando você aprende autoconhecimento, seu coração vai ser morada para poucos. Não é todo mundo que vai acessar. Você vai se encontrar com pessoas, conversar, vai dar uma desconexão. E você pode se sentir sozinho. Na verdade, você não está sozinho, você está com autoconhecimento. Não esqueça disso, senão você vai achar que você está com problema. Nossa, eu aprendi tanta coisa aqui e agora eu estou percebendo que as pessoas não querem nem ficar perto de mim. É porque dá incompatibilidade mesmo e está tudo bem, certo? O importante é que você goste da sua companhia, que você se sinta confortável e bem do seu lado, certo? Isso é muito importante, até essa pessoa chegar, certo? Então nós falamos aí de 3 temas importantes. Nós falamos sobre segunda-feira, vamos recapitular aqui para quem está entrando agora, essa série Amores que Adoecem, como tema, o tema central isso não é amor, isso é trauma disfarçado, certo? Eu coloquei esse tema central. E todos os dias eu trouxe um tema. Segunda-feira falamos sobre apego, terça-feira falamos sobre rejeição, onde você busca relacionamentos que te rejeitam. Ontem nós falamos sobre carência afetiva e hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, certo? Por que você não consegue sair desse relacionamento, tá bom?
Então, primeira coisa, nós precisamos entender o que é relacionamento abusivo ou uma relação abusiva, certo? A gente precisa entender assim, ó, abuso não é um tapa, não é você apanhar, porque as pessoas acham ou até generalizam o relacionamento abusivo como se eu apanhar, eu estou dentro de um relacionamento abusivo. Muito pelo contrário, o relacionamento abusivo pode ser controle, pode ser um castigo de silêncio, pode ser uma manipulação, uma distorção psicológica, uma forma de chantagear, chantagem emocional. Tudo isso aqui entra como um relacionamento abusivo. Detalhe, não é só relacionamento abusivo, é o relacionamento amoroso. Você pode estar dentro de um relacionamento abusivo com um amigo, com um colega, com um parente, com uma mãe, com um pai, dentro do trabalho, um relacionamento abusivo com dinheiro. Precisa verificar, porque o relacionamento abusivo, para a gente não achar que é só uma coisa isolada, não. Ele se expande, se estende em várias áreas da nossa vida, certo? Então, abuso não é só tapa, não é só apanhar, pancadaria. Abuso também está relacionado às formas comportamentais e emocionais que essa pessoa entrega por causa desse desvio de conduta, desvio de caráter, certo? Um relacionamento abusivo não começa com violência, começa com sedução, conquista, prova, né, onde essa pessoa prova que, ou tenta provar que tem uma reputação ilibada, ele tenta provar que é um santo graal, o macho alfa. Isso vale para a mulher também, isso vale também para o trabalho, isso vale para o dinheiro, é sempre assim. Sempre no primeiro movimento você entrega algo que não é. Concorda, gente? As pessoas vendem, é isso aqui, XYZ. Quem nunca aqui já caiu na lábia de vendedor? Quem nunca caiu? Vou dar um exemplo. Você vai comprar um negócio, essa garrafinha. Nossa, ela é linda, maravilhosa. Uma vez eu fiz um seguro do carro. Um exemplo, tá? Fiz o seguro do carro. E aí, foi seguro? Foi, seguro do carro. E aí, deu problema lá na Caixa Prego, em Minas Gerais. Eu viajando para Sergipe. Aí, quando eu tava voltando, isso foi na volta. Quando eu tava voltando, o carro estourou o pneu num negócio lá, pá, quebrou tudo e eu fui ligar. E aí a menina, não tem. Aí começou aquela coisa toda de negar. Nunca usei um seguro na minha vida. Por mim eu nem uso, eu prefiro nem usar. A gente paga para não usar, né? E aí eu liguei pro rapaz que me vendeu. Sabe o que ele falou? Agora é só com a não sei o quê. E aí ficou naquilo, mas na hora de vender me ligava, fazia um monte de coisa. Então esse negócio do pós-venda ou pós-conhecer não é no início que a gente conhece as pessoas, é sempre no final, certo? Então, na verdade, o relacionamento abusivo, ele começa desde o início, então preste atenção. Principalmente para vocês, meninas que colocam nas redes sociais ou nos aplicativos de relacionamento, eu quero um homem XYZ, assim, assim, assado, que me põe para cima, que é isso, que é aquele monte de coisa assim que realmente o homem, o abusador vai, uau, aí ele chega daquele jeito, você acredita, porque você já patenteou isso, você já declarou que quer daquela forma, e acha que o universo, que Deus está mandando o príncipe encantado. Então acorde, Alice, preste atenção, porque você pode estar sendo enganada pelo seu próprio ego, certo? Pelos seus próprios anseios e desejos egocêntricos, certo? E é daí que sai o perigo, daí que entra o perigo, onde você acaba podendo entrar nesse relacionamento abusivo, e nesse movimento onde esse possível abusador ou abusadora, seja lá como for, ele também entrega algumas promessas, garantias, para você se sentir seguro, segura. Como nós vamos casar, teremos filhos, constrói aquele... marca até data de casamento, certo? Então assim, se você não tiver conhecimento, você cai mesmo. Vai nessa e se estabaca lá e acaba com tudo. É assim que funciona. E aos poucos, esse que parecia amor vai virando medo, agonia, desespero, onde você acaba entrando numa prisão emocional. Isso aqui, com o tempo, essa pessoa você vai descobrindo, que já é a segunda ou terceira fase desse relacionamento ruim, onde você vai percebendo que ele é manipulador, que ele ou ela distorce,
controla, um excesso de ciúmes, uma forma de te anular, uma forma de trazer sobre a sua vida um controle excessivo, onde os seus sonhos não são os seus sonhos, são do outro. Você vive num modo impessoal, onde essa outra pessoa é que controla e conduz a sua vida. Se a outra pessoa, mesmo abusador, não, ele dá um jeito, principalmente se ele tiver condição de entregar tudo para você e mostrar para você que ele controla até a vida financeira. Resumo disso aqui, por isso que eu falei tanta coisa. Resumo disso aqui: dependência emocional, certo? É aí que você entra nesse limbo, e se não tiver apoio psicológico, eu não digo nem apoio familiar, porque família não sabe de psicologia. Família, ela só vai acolher, ponto. Mas o direcionamento tem que ser com o psicólogo. Não vou inventar, tem que... Antigamente, não, mas só a rede de apoio é suficiente. Não, não é. Você tem que fazer terapia. Senão você vai continuar nesse abismo, certo? É daí que entra esse caos do relacionamento abusivo, ok? A origem de quem permanece. Por que você permanece? Porque não começou agora. Começou lá na infância. Eu vou mostrar e provar para você que vem tudo da infância. Veja só. Quem não aprendeu o que é amor saudável acha que sofrer é normal. E inconscientemente, você pode ter uma experiência infantil onde a busca pelo amor, pela atenção, para não se sentir rejeitado ou abandonada, ou o menino também, né, rejeitado ou abandonado, é buscar sempre essa atenção demasiada do pai e da mãe, isso ainda na infância. Então, esse sentimento, essa agonia, essa tentativa de trazer o outro para preencher esses espaços, né, dessa criança, fica recalcado, reprimido no seu inconsciente, e você leva essa experiência reprimida para o futuro, lá para a fase adulta. Quando chega lá na fase adulta, vocês acabam transferindo isso para o relacionamento, e agora você fica preso, o seu inconsciente te prende a um relacionamento disfuncional, porque o inconsciente deu match com essa figura nova que você está vivendo agora, né? Algo mais atual. Pode ser um pouco confuso? Pode ser sim. Vou tomar uma água. Aí, se você quiser mais profundidade e aprender, faça terapia comigo, porque aí a gente trata isso na terapia. Eu não vou falar tudo porque é um pouco complexo, e cada um tem a sua singularidade, a sua história, então não é igual para todo mundo, certo? E detalhe, você também tem que acreditar nisso aqui. Se não acreditar, não adianta, certo? E aí, vamos lá. Nesse movimento que é totalmente padronizado da infância, qual você se depara na fase adulta, o que é que mais trouxe o motivo, quais são os motivos reais de você estar se comportando dessa forma, dessa pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, certo? A maioria dessas crianças permaneceram em ambientes disfuncionais, onde os pais negligenciaram a atenção, o carinho, o afeto, o amor, acolhimento, o cuidar, né, o zelo também. Eu conheci pessoas que passaram pela clínica, pela minha vida. Hoje eu tenho 38 anos, então já não sou mais um bebezinho, nem um adolescente, nem juvenil, já sou adulto, certo? Já aprendi muita coisa. Eu conto algumas experiências da minha vida nas outras lives. Assistam, gente, as outras séries ou as outras lives que já foram gravadas. Vejam todas, porque são um conteúdo maravilhoso. Se você escrever, dá uma mentoria isso daqui, certo? Gratuita. Tem gente que faz isso aqui e cobra 400, 500 reais. Eu tenho uma que eu cobro isso. Olha, tem uma lá. Isso aqui eu estou fazendo de graça para vocês, certo? Então escreva, anote, porque aprende mesmo. A gente precisa aprender o melhor, né? Para tirar esses padrões que nós herdamos dos nossos antepassados, certo?
Eu não sei o que eu ia falar, alguma coisa aí, não lembro mais. Falhou. Falhou. Além disso, dessa negligência, como pai e mãe ali, principal mediador, essa criança também cresce acreditando que, já que eu peguei ali, consegui, busquei, fui atrás e recebia migalhinhas, porque às vezes o pai e a mãe davam as gotinhas e era o suficiente para a criança. A criança não entende sobre limitação, quantidade, ela vai aprendendo isso depois. Mas naquele momento que você entrega um pouquinho, ela já é o suficiente, então ela vai estar sempre sabendo. Então, passa o dia inteiro fora, e então quando chegar à noite ele vai me entregar um pouquinho. A criança passa o dia inteiro esperando essa pessoa, esse genitor chegar. Então ela vai acabar dando ansiedade, angústia, medo. Todos esses sentimentos que nós sentimos hoje vem tudo lá de trás. Ninguém aprendeu a ter medo na fase adulta. O medo é irracional, é de lá da infância. Fica tudo reprimido no nosso inconsciente, que são essas memórias mais profundas, certo? E para você, levando em consideração isso que eu acabei de falar, essa criança que lá na fase adulta ela vai ter que buscar, ela vai ter que permanecer no lugar disfuncional, porque ela sabe que no final vai ter um pouquinho de amor. Pode reparar, para quem já viveu ou ouviu algo parecido com um amigo, com alguém que estava perto de você, existe um caos, aí existe um amorzinho ali, um momento de prazer. Caos, aí depois desacelera, aí volta. Foi como uma moça. O bom das redes sociais é que eu gosto de ver as notícias assim para eu ficar ligado. Uma mulher envenenou um docinho, como é que chama aquele pretinho? Brigadeiro. Botou veneno e ia pro marido. Aí ela se arrependeu, mas o abençoado comeu alguma coisa ali e foi parar no hospital, não morreu. Não morreu, certo? Graças a Deus ele não morreu. Mas ele ficou com algumas sequelinhas ali, vomitou alguma coisa assim. Então, por pouco. Aí ela se arrependeu. Olha isso, no ódio, na raiva, ela botou veneno, chumbinho dentro do negócio. Gente, isso é real. É só você procurar. Aconteceu, eu vi isso ontem. Então, o negócio tá grave. As pessoas estão assim, não. Ninguém vai mais fazer de um jeito assim, pegar o revólver lá, não. Ou jogar, não tem isso mais, não. Agora é veneno. A gente fica assim, o ser humano ele é capaz de fazer muita coisa e por causa da raiva, da ira, essa pessoa consegue transcender toda a existência dela, moral, valor, e de repente ela não consegue controlar esses impulsos raivosos. E aí, nesse caso aqui, ela se arrependeu e foi lá na polícia voluntariamente se entregar, falar que ela colocou, mas se arrependeu. Então isso aqui é a dinâmica da raiva e do prazer. Raiva, cortisol, prazer, dopamina. Então ela teve raiva ali na hora, certamente uma discussão que ocorreu nesse casamento, só que depois se arrependeu. Assim também acontece dentro do relacionamento abusivo. É exatamente isso daí. Tem um momento de raiva, de fúria, cortisol, estresse, só que ninguém fica estressado a vida toda. Claro, tem umas pessoas que são estressadas, né? Quando você fala com a pessoa, ela já responde assim. Você passa 15 dias sem ver a pessoa. Quando vê ela, tem gente que é assim. E aí, com esse padrão, o cérebro fica viciado, certo? Então, outra coisa também, aprenderam a amar de forma condicional, com medo e submissão. Então, já que os meus pais me ensinaram a amar de tal forma, eu levo isso para a fase adulta e replico no meu relacionamento. Então eu me torno submisso, tenho medo, porque o medo é aquilo que eu falei para vocês, começa ainda na infância, eu acho que o sol vai me pegar hoje. Aqui será que vai pegar? Eu botei errado hoje, foi. Eu fiz tanta coisa aqui para não... Olha, o sol... não, acho que não vai pegar não. É só uma brechinha ali, mas vamos ver. Na terça-feira ficou assim, olha. No meio da terapia, que tá aqui na janela.
Mas vamos nessa. Ó, aí tem pessoas também que quando encontra a alma gêmea ou amor à primeira vista, na verdade é o inconsciente encontrando a mesma dinâmica familiar que essa pessoa viveu. Tem mulheres que tratam o homem como um bebê, como um filho. Então ela replica o papel de mãe nesse rapaz, certo? Tem muitas mulheres que fazem isso. E inclusive em casamentos. Chega um momento em que eu já ouvi, assim, passando em um lugar específico, a mulher, ô pai, confesso que eu achei que era pai mesmo, assim, na hora ali. Mas eu falei, não. Aí eu entendi. Então é a moça chamando o marido de pai. Esquece, gente, aqui. Ninguém transa com pai, a não ser incesto, certo? Aí é incesto, é outra coisa. Mas ninguém transa com mãe, filho com pai, certo? Então se tiver alguma coisa assim, ô irmão, chamar seu esposo de irmão ou sua esposa de irmã é também incesto. Inconscientemente, você está replicando alguma coisa da sua infância, certo? Ninguém chamar. A palavra tem poder, vai falando, vai chamando ele de pai. Daqui a pouco você não tem mais tesão por nada, você não faz mais nada. É assim que funciona. Porque a palavra pai tem uma força muito grande, certo? E ela entra na nossa entranha assim, ó, vum, e fica lá para sempre. Inclusive, essa figura de pai, olhando para uma outra dimensão, aqui uma inteligência espiritual, olhando para a inteligência espiritual, esse pai desorganizado que você tem aí, sem ausência de perdão, figura paterna disfuncional, não tem admiração, um pai negligente que bebeu, essa figura paterna está no seu inconsciente, você o rejeita, certamente você terá dificuldade de se conectar com o ser superior, com Deus. Vamos dar o exemplo de Deus, certo? Pode investigar aí para você ver se você tem fé e esperança em Deus. Muita gente que teve problema, principalmente que passaram aqui pela clínica, inclusive eu, para eu conectar com o ser superior, acreditar e me posicionar como um filho para o ser superior, foram mais de 30 anos para eu chegar nessa transcendência espiritual. Depois que eu comecei a estudar psicologia positiva, onde ela estudou a inteligência espiritual e comprovou cientificamente que ajuda, não a religião, a canalização do ser superior. A religião você escolhe o que você quiser fazer, não tem direcionamento. Mas quando você canaliza o seu ser, a sua existência, esse ser, e começa a fazer esse movimento de filho para pai, você tem que organizar a figura paterna, que é o seu primeiro pai. É o seu pai de sangue. É esse que gerou, certo? Que transou com sua mãe e gerou você, certo? Beleza? Então isso aqui é só para que vocês entendam uma outra dimensão da inteligência espiritual. Se não funcionar esse pai de dentro aí que gerou, que está lá dentro, desde quando você era guria, você vai ter dificuldade aqui fora, certo? E segundo a Lise Bourbeau, que é a teórica das feridas emocionais, ela fala também, e eu acredito muito, enquanto você não resolver esse problema com sua mãe ou com seu pai, o relacionamento com essas pessoas desse mesmo sexo aos genitores serão relacionamentos difíceis. Então cuide desses trem aí, desamarra essas coisas, tem que liberar esse perdão. Não vai adiantar ficar com ódio, com raiva, porque fez mal, porque bateu, porque não sei o que. Só vai piorar a sua vida. Esse sentimento ruim que a gente carrega dos nossos antepassados, da nossa infância, das coisas que nós fizemos, deixa você como vítima. Nós permanecemos na posição de vítima, que é terrível isso aqui. Você não vai conseguir ter uma boa comunicação e diálogo na sociedade, porque você entra pequeno, entra inferior, a vítima desenvolve inferioridade, complexo de inferioridade, então você fica disfuncional. Toda vez que você fala, a gente fala assim, é 4, você já se sente ofendido na hora, é instantâneo. E aí vira um jaburuzinho, não consegue nem se comunicar, seu ego, um ego ferido, certo? Então cuide, faça um exercício, aprenda de alguma forma, seja na terapia, seja na mentoria,
seja com a espiritualidade, busque sarar essas coisas. Rodrigo, mas aí eu quero perdoar e tem que conviver. Não, você não precisa conviver com a pessoa, certo? Não precisa. A pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, nem sabe disso aqui. Isso é sobre você. É você que tem que sarar e liberar esse veneno que está lhe matando. Ó, faz sentido, né? Certo? Então, por que você não consegue sair? Vamos entender por que você não consegue sair, certo? Você sabe que te faz mal, mas tem algo que te puxa de volta. Sabe que está ferida, que está machucada, que a pessoa, você já descreve a pessoa com clareza, tem consciência de tudo que você está vivendo, mas não consegue sair. Por quê? Aqui nós podemos falar da dependência emocional. Você já é dependente emocional, é daí que começa a vir uma catástrofe de sentimentos, ou melhor dizendo, uma hemofilia emocional, e essa pessoa já perde qualidade no trabalho, no sono, ou emagrece, ou engorda, não consegue cuidar e academia, procrastina, fica ansiosa, rói unha, enfim, não tem qualidade de vida nenhuma, certo? Aqui eu estou falando da dependência emocional. A outra coisa é o medo da solidão, o medo de ficar só. Principalmente quando você teve alguma experiência de permanecer sozinha, a pessoa viaja, faz um movimento e você fica sozinha, aí sua mente que é fértil para pensamentos disfuncionais, o nosso cérebro é terrível. Pense num trenzinho que é fértil, tem milhões de adubos. Estou fazendo aqui uma analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem. E qualquer pensamentozinho vira um negócio totalmente real, grandioso, onde você vai problematizando as coisas. Isso cresce que você não consegue mais conter. Então, no momento que você viveu a solidão, na ausência dessa pessoa, sem a separação, você pega essa experiência e replica agora. E se eu ficar sozinho aqui como naquele dia lá que doeu? Só que isso tudo é muito rápido, é involuntário. Aí você realmente acaba permanecendo nesse lugar. Culpa e confusão. O ciclo de abuso ele tem fases boas e fases ruins. Nas fases boas, o cérebro vai idealizar e registrar, eu falo outra palavra, e registrar essas memórias positivas. Então foi a memória do prazer, a memória da dopamina, né? O hormônio do prazer e da motivação. Então ele registrou. Quando vem o momento das fases ruins, é o cortisol. Essa fase ruim aqui, ninguém quer viver, correto? Aí quando ela passa, porque ela é momentânea, assim como a boa, aí o cérebro fala, não, mas tem a parte boa. Aí você volta para a parte boa. E aí se sente culpada ou culpado por aquela situação que você viveu na fase ruim. Então, na fase ruim aconteceu falações, xingamento, briga, não sei o quê. Às vezes o abusador transfere para você uma responsabilidade, você, não fui eu. Aí quando chega na fase boa, você se sente culpada pela fase ruim que você passou, aquele momento que você pode ter verbalizado algo, e aí vem esse culpa, esse sentimento de culpa e essa confusão mental. Será que é isso? Será que não é? Vale a pena? Não vale? E vira essa guerra de sentimentos, de desejos, de sair, de ficar, sair, ficar, culpa, tudo misturado. E culpa também é um sentimento e é negativo, ele atrai outros sentimentos, como angústia, como a tristeza, ele aumenta a cortisol também, o medo também está relacionado à culpa, certo? Já ouviu falar nessa palavra? Não sei se eu vou conseguir falar ela em inglês, mas é gaslighting, é assim que fala? Gaslighting? Eu não sei se fala assim. Mas é uma forma de manipular, de distorcer também, onde você vai permanecer dentro desse relacionamento e você acaba duvidando da sua própria realidade, da sua própria verdade. Você acaba acreditando na mentira do outro e descaracteriza uma verdade que de fato é verdade, certo? O nome disso é gaslighting. Também você acaba tendo essa dificuldade de sair desse relacionamento ruim.
E a outra coisa é a esperança de mudança. Quando você acredita, você se apega naquilo que foi bom e cria uma fantasia. Eu até quero falar sobre fantasia erótica. Cria uma fantasia de que ele vai mudar, aí se apega à religião, aí faz 30 anos de campanha, vai no monte 30 anos esperando esse homem mudar. Aí Jesus vai voltar e o homem não mudou. Gente, eu estou falando a realidade. Tem gente que está vivendo isso. Para de acreditar que isso vai mudar. Olha, nem a psicologia, nada. De fato, só se você acreditar muito na espiritualidade e esperar aquela... Então, quer dizer, você leva um peso emocional, está se definhando toda, um relacionamento estrangulado, infeliz, e quer dizer que isso é bom aonde... Não é, gente, tá errado. Entendeu? Então construíram na sua mente, construíram uma falsa realidade de que o relacionamento é aquilo ali catastrófico e tá tudo bem, porque senão eu vou pro inferno. Ah, pois você vai de qualquer jeito, vai do mesmo jeito, porque se for para ir pro céu, no céu não tem essa guerra que você tá vivendo dentro do casamento. Ou eu tô mentindo? Concorda, gente? Por isso tem que ter cuidado com a crença religiosa, porque impregna nisso aqui e você acha que a crença religiosa é o suficiente para a sua vida e ponto final. E não é assim que funciona. Então estude direitinho aí as crenças para saber se de fato é isso que está acontecendo. Ou vão para terapia de casal, tem que aceitar para salvar o casamento. Agora, quando não tem posicionamento, alguém se posiciona por você. Por isso que você está vivendo esse caos. Entendeu? Uma mulher posicionada... ela deixa o homem na mão, só que a mulher não posiciona com medo de ficar só, medo disso, medo daquilo. Vá aprender mais sobre você, certo? Então, essa esperança de que um dia vai mudar, de que as coisas vão acontecer, de que tudo vai ficar lindo, isso é só uma mentirinha do seu ego, do seu cérebro, querendo que você permaneça nesse relacionamento disfuncional com medo de ficar só, certo? Tem gente que tem desejo de permanecer num lugar ruim, caótico, e só essa pessoa só consegue ter prazer e sentir que algo está fluindo, está acontecendo nesse movimento ruim. Isso aqui é uma herança da infância. Ver os pais brigando, os pais negligenciando, os pais vivendo traía a mãe e depois voltava, a mãe permanecia. Você acaba aceitando no futuro. Você aceita, sem o conhecimento, certo? Depois que você faz terapia com autoconhecimento, você não aceita esses trem não. Certo? Não aceita não. Certo? Quais são os efeitos psicológicos na vida dessa pessoa que está enfrentando esse relacionamento abusivo? Perda de identidade é a primeira coisa. A gente chama de despersonalização, certo? Ansiedade crônica, essa pessoa começa a ter muitas crises de ansiedade não está acontecendo nada, bufo. Começa ali a acontecer essas reações no corpo, palpitações, extremidades um pouco mais frias, ou tem pessoas que ficam mais quentes, hipo ou hipertemia, né? Assim que fala, né? Ânsia de vômito, ou até mesmo vômito, diarreia, cefaleias, né? Umas dores de cabeça, aquelas bem brabas mesmo assim. Por quê? Porque isso são doenças psicossomáticas que são decorrentes desse estresse que essa pessoa está vivendo, certo? E a ansiedade leva você a sentir tudo isso. Transtornos depressivos, oscilação constante de humor, sabe a montanha-russa? Parece uma bipolaridade. Se você for no psiquiatra, ele vai ter, sem experiência, ele vai dizer que não é bipolaridade. Aí te põe uma medicação para você sobreviver dentro do caos. Conheço pessoas que tomam medicação só para sobreviver. Infelizmente. Sensação de incapacidade, incapaz, não consigo, certo? Isso aqui é bem comum por causa da construção desproporcional, irreal da outra pessoa. O abusador constrói essa figura na vítima, né? Nesse relacionamento, nessa mulher ou nesse homem, e ela desacredita na potência que ela tem, desacredita
no valor, ela desacredita, certo? E infelizmente ela terá dificuldade, até porque isso aqui já é um padrão psicológico que essa pessoa terá dificuldade de sair, certo? Isolamento social é um dos sintomas do quadro depressivo, desses transtornos depressivo. Culpa excessiva, eu só estou falando de coisa negativa, né, gente? É que se vocês perceberem, é só negativo, e é isso mesmo que acontece, certo? E uma pessoa vivendo muitas coisas negativas, ela não tem espaço para as coisas boas, ela não tem espaço para as coisas, as palavras, os movimentos fortalecedores quando ela está sozinha, certo? Porque fica mais difícil. Então, por isso a importância de estar sempre buscando um apoio psicológico ou alguém, grupos, entra no grupo Mulheres que Amam Demais, participe de mentorias sobre mulheres, enfim, não fica aí parada não, porque você tá negativa, eu tô só falando coisa negativa. Se você estiver vivendo isso, só vai piorar, certo? Aí vem insônia, compulsões e os sintomas psicossomáticos, certo? Dormir é bom, viu, gente? A gente precisa dormir para o cérebro descansar, senão você não tem energia para o dia seguinte, certo? Neinha Regina, de Campinas. Eu cheguei umas mensagens aqui agora. Neinha, não sei se ela está por aqui ainda. Bom, quando você se afasta de quem te ama, se anula por dentro e no final nem sabe quem é você mais. Então, quando você tá vivendo todo esse relacionamento, primeira coisa, você vai ter dificuldade de sair, certo? Por isso a importância da rede de apoio. E nessa rede de apoio tem que ter um profissional para poder capacitado, certo? Não é qualquer um que vai falar sobre dependência emocional, não. Aí, vamos ver se tem aqui, ó. Eu trouxe algumas perguntas para refletir. Você está em um relacionamento. Não, perdão. O que você está chamando de amor? É amor mesmo ou medo de ficar sozinho? Quem você precisa decepcionar hoje para finalmente se salvar? Quem você precisa decepcionar hoje para finalmente se salvar? O que é que você... Porque às vezes você está com medo. Será que eu vou decepcionar minha filha, meu filho, meu marido, minha mãe, a família, a igreja, não sei o que, o terreiro de Umbanda, o centro lá de budismo? Você sempre vai querer responsabilizar alguém. Não, eu não vou porque eu preciso fazer tal coisa primeiro. Aí você sempre vai colocando umas desculpinhas, certo? Sair do ciclo. Primeira coisa é entender que isso que você está vivendo não é amor. Isso aí é o seu trauma disfarçado, certo? Primeira coisa. Segunda coisa é identificar e entender também que você tem a dependência emocional. É um dos primeiros pré-requisitos para você começar a trazer a cura. É aceitar que tem o trauma de dependência emocional. Terceiro passo é colocar os seus devidos limites, é tentar buscar esses limites. Mas para que isso aconteça, você precisa da rede de apoio, que é justamente o acompanhamento terapêutico, para você aprender a se posicionar, aprender a construir esses caminhos que te levam à cura, certo? Rodrigo, mas será que vai dar certo mesmo? Gente, ruim eu tenho certeza que não vai ser. Você pode até continuar dentro de um relacionamento disfuncional, mas com a terapia você vai aprender muita coisa, inclusive a como reagir a situações dentro desse relacionamento disfuncional, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem por aqui? Eu já quero aproveitar e deixar uma mensagem para vocês, que se alguém aqui que está assistindo ou vai assistir se identificou, não ignore esses sintomas, não ignore esses sinais, até porque você pode prevenir algo muito mais caótico, grave, complexo, que é as doenças mentais que são cometidas devido a esses traumas. Então, tenha muita cautela. Se você já se identificou, se você tem alguém da sua família que está passando por isso, então não deixe de levar essa live ou esse conhecimento e quem sabe procurar terapia, tá certo?
Então, hoje nós falamos sobre relações abusivas, porque você não consegue sair. Amanhã nós vamos falar sobre você chama de amor, mas é ferida não curada. Amanhã é nosso último tema dessa série especial Amores que Adoecem, com o tema central: isso não é amor, isso é seu trauma disfarçado. Tá certo? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Falaremos mais amanhã. Deixa eu ver se tem algum. Obrigado pela abençoada palavra. Valeu, Neinha. Muitas têm medo de sair por causa do financeiro. Eu tinha medo de decepcionar meu pai, que era pastor. Olha aí, ó, eu nem vi as mensagens, mas faz muito sentido. Então, no fundo, as pessoas realmente precisam de um pouco. Passei anos esperando ele mudar, orando, esperando em Deus mudar para a pessoa que não queria mudar. É difícil. A LM falou: você está falando toda a verdade, Vige, é desse jeito mesmo. Eu parei de carregar esse fardo de culpa, tudo faço melhor. É isso aí, a Fabiana falou aqui. Bom, gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma. Amanhã, mesmo horário, a partir das 9, certo? Horário de São Paulo, tá bom? Compartilhe essa live, curta o outro canal, sigam lá no outro canal também, certo? Não pode falar o nome que diz que derruba. Já é ruim o negócio aqui, né? A audiência ele não manda para ninguém, ainda não pode falar as coisas, certo, gente? Se precisar saber mais sobre o meu trabalho, o link está no meu perfil, acesse o meu site, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Amanhã falaremos mais, vou repetir o tema: você chama de amor, mas é ferida emocional não curada, certo? Tá bom? Um abraço, boa quinta e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, viu? Tchau, Tati Cortez, Kátia Amaral, até amanhã, Neinha, ICFO, mais um dia aqui, obrigado. O Biracira, obrigado, viu? Até amanhã, um forte abraço, tá, gente? Se cuidem.